Na recente visita à China, quando Janja citou abusos cometidos pelo TikTok aqui no Brasil, Lula afirmou que o líder chinês Xi Jinping enviará ao país uma pessoa de confiança para debater a regulação da plataforma. A Luciana Verdolim está acompanhando essa história, os desdobramentos, e hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esteve no Congresso Nacional e contradisse a informação dada pelo presidente Lula. Mais uma vez, né, Luciano, o governo não tem falado a mesma língua. Às vezes se bate cabeça, né, Tiago? O que aconteceu? O ministro estava na Comissão de Relações Exteriores, foi questionado sobre a questão. Foi criticado, inclusive, o posicionamento do governo brasileiro sobre a possibilidade, inclusive, de uma interferência externa em assuntos que seriam aqui do governo brasileiro. A gente vai resgatar, inclusive, a declaração que foi dada pelo presidente Lula enquanto ele ainda estava na China para entender exatamente qual o contexto, o que aconteceu. O presidente, ele ficou bastante irritado na época porque houve um questionamento de que a primeira-dama teria feito a pergunta. Ele disse que não, foi ele quem questionou o presidente Xi Jinping com relação às questões, às supostas irregularidades do TikTok, e a primeira-dama apenas explicou qual era o questionamento do governo brasileiro. A gente tem a declaração do presidente Lula. E ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. O ministro das Relações Exteriores, no entanto, hoje disse que não é bem assim. A gente também tem a declaração. E não há, de forma alguma, nenhum programa de visita de especialistas para tratar do que é que seja. Isso pode haver no futuro. Eu acho que o Brasil tem que regulamentar a questão das plataformas e depois é uma questão de tratar com o governo chinês. A avaliação que se faz é que já temos regras importantes aqui dentro do Brasil que regulam as plataformas digitais e que essas regras, na verdade, o que é necessário é que elas sejam observadas por todo mundo, por todas as plataformas, independentemente de onde elas estejam sediadas. Luciana Verdolim, então, trazendo essa contradição entre o presidente e o ministro, que hoje esteve no Congresso Nacional. Bom trabalho para você. Vou chamar o Acácio Miranda e daqui a pouco também o Nelson Kobayashi. O Acácio, me diga uma coisa, há quanto tempo que a gente fala que é preciso afinar o discurso, as informações precisam ser passadas e não haver contradição, mas é que nesse caso houve uma amplificação de todo esse debate por causa da viagem do presidente Lula? Tiago, são várias as oportunidades onde nós já discutimos esse ponto. É importante que se frise. O governo hoje enfrenta duas grandes dificuldades. Uma econômica, que não vem o caso agora, e uma segunda relacionada à comunicação. Causa perplexidade essa dificuldade, primeiro porque, nos seus 2 primeiros mandatos, Lula sempre teve como seu grande trunfo a sua capacidade de comunicação com todos os vieses sociais do nosso país, algo que ele não tem mais o mesmo vigor para fazer. Em segundo lugar, o secretário de Comunicações foi trocado recentemente exatamente para que essa narrativa do governo fosse profissionalizada, ela fosse uníssona. E mesmo assim nós temos acompanhado esta dificuldade. E mais do que isso, parece que não passam um briefing para os ministros. Um acaba falando uma coisa, o presidente diz outra, a primeira-dama, que normalmente não tem fala institucional, acaba se manifestando e nós temos essa confusão comunicacional neste momento. E Kobayashi, de fato, é possível que esse tema, de novo, das redes sociais tenha algum tipo de avanço ou vai ficar no meio dessa polêmica e, de novo, tudo vai acabar sendo esquecido? Em algum momento isso vai precisar ser discutido, Tiago, no Congresso Nacional. Provavelmente não com aquele texto do PL que foi apelidado de PL das fake news ou PL da censura, a depender do ponto de vista, mas isso vai ter que em algum momento ser regulamentado, principalmente para evitar que tantos crimes sejam cometidos pela internet. Não digo nem em relação às opiniões, críticas, que essas devem permanecer existindo
diante da liberdade de expressão que é constitucional, mas digo a respeito do número de golpes, de estelionatos que são praticados pela internet, perfis falsos criados sem nenhum tipo de punição ou pelo menos sem mecanismos às autoridades para que persigam os criminosos, né, tanto do WhatsApp quanto nas redes sociais. Em algum momento isso vai precisar ser discutido e tomara que não seja com alguém vindo do governo da China para dizer como é que a gente tem que pensar a plataforma, como está dizendo o presidente Lula. Ele tentou resolver a situação da primeira-dama falando em um momento protocolar onde não poderia falar e acabou piorando a situação, porque disse ele, então, um convite que teria feito ao governo chinês para participar desse debate aqui no Brasil, e a China não é lá essa grande referência de liberdade de expressão que a gente conhece.